Olá, amigos do canal, estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol internacional. Champions League é a pauta do vídeo de hoje. Obviamente, estou aqui com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala galera, e eu vou começar o vídeo de hoje com uma indignação, uma crítica para a UEFA, porque você tinha dois jogos nessa rodada que poderiam ser classificados como os melhores: Liverpool e Real Madrid, PSG e Bayern de Munique. Você tem 2 dias para fazer a rodada de Champions League, terça e quarta-feira. O que é que os gênios fizeram? Não, vamos colocar os dois jogos, os principais, no mesmo dia e no mesmo horário. Que aí a galera vai ter que escolher, é um ou outro. Não, bota um na terça, aí vai lá, bom, jogão. Aí no outro dia a gente ainda tem a propaganda. Não, mas amanhã tem Liverpool e Real Madrid, caso o PSG e Bayern fosse na terça-feira. Ou contra, não. Aí tem o super campeão PSG contra o Bayern de Munique, que ganhou todos os jogos na temporada. Você fazer a propaganda, tem que trabalhar o marketing ali, a galera da UEFA. Tem que saber vender, mas o que você não percebeu, Matheus, é que tudo isso é um esquema para você comprar aquele plano que vem com, tipo, o Red Zone que tem na NFL, que divide a tela em vários e mostra os principais momentos todos. Isso daí é esquema para vender esse negócio aí, que eu acho péssimo para assistir jogo, inclusive, você não assiste nenhum Também. jogo. Exatamente. Enfim, nós já fizemos outros vídeos deste estilo aqui no canal. Para quem não assistiu, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos que a gente faz, que a gente tem feito toda a rodada de Champions League, além de vários outros campeonatos, Campeonato Brasileiro, as principais ligas europeias, jogo da seleção brasileira. A gente tem falado bastante aí de todo tipo de futebol. E nós vamos passar hoje pelas principais partidas da quarta rodada das 8 que são disputadas nessa primeira fase da Champions League e vamos falar aí dos principais resultados, dos principais jogos, comentar um pouco de cada um deles, enquanto outros, né, que menos interessantes, a gente só vai comentar aqui o resultado e é isso. Bora. Então aqui, primeiramente, Napoli e Eintracht Frankfurt, ou Eintracht Frankfurt, num alemão mais preciso, 0-0. É uma partida. O resultado não surpreende, tanto quanto também uma vitória magra para qualquer um dos dois lados. E imagino que os dois times vão seguir brigando onde eles estão ali na tabela da fase de liga. Eu estou com ela aberta aqui. O Frankfurt é o 23º, o Napoli é o 24º na classificação. São dois times que visam pegar uma vaguinha em playoffs e aí um confronto no primeiro mata-mata, sonhar em chegar nas oitavas de final. Não vejo nenhum dos dois indo muito além disso nessa Champions, então um empate que não surpreende. Esse time do Napoli, ou da Napoli, tem ido bem no campeonato nacional, né? É o atual líder da Série A italiana, foi campeão também em temporadas recentes, mas nunca conseguiu traduzir muito esse bom momento para o futebol europeu no geral, né? Mesmo estando em casa é melhor do que Inter de Milão, do que Milan, quando chega na Champions, geralmente o Napoli não faz tanto barulho assim. Já trocou jogadores, já trocou treinadores, mas continua sem conseguir dar esse próximo passo, digamos assim. Temos aqui Arsenal 3, Slava Praga 0. É, o Arsenal 100% de aproveitamento, líder da fase de liga. Acho que vale o destaque para o Merino voltando à posição de origem ou voltando a ser improvisado como centroavante. Aí fica a critério de quem está assistindo. Fazendo 2 gols, o Arsenal, mais uma vez, assim como foi em outras temporadas, sofrendo com desfalques, mas dessa vez o time está conseguindo obter resultados e se manter competitivo. Parece que o Arteta está encontrando uma forma de jogar mesmo sem os principais jogadores. O Gyökeres não jogou, o Odegaard fora, então ele está se virando bem com as peças que ele está tendo para trabalhar. O Arsenal, eu tenho a impressão que ele nunca tem os principais jogadores disponíveis, né? Toda temporada o Arsenal sofre com 20 lesões no elenco, tem que jogar com 3 reservas e 2 meninos da base. Aí o que eu acho mais impressionante disso tudo é como o volante reserva do Arsenal é um centroavante melhor do que o de muitos times do mundo inteiro. Do futebol brasileiro, do futebol inglês, do futebol espanhol, enfim. O cara é volante reserva e como centroavante ele é bom.
Não faz o menor sentido. Um jogador polivalente, né. Ele é melhor E não é da centroavante que vo e não é da característica do jogador polivalente que vai mal em todas. O Merino, quando precisou jogar no meio, ele foi bem, mas no ataque tá realmente roubando a cena. E já era assim na temporada passada. O Arsenal contratou o Gyökeres para não ter que mais improvisar. Ele machucou, o Merino teve que voltar a centroavante e continuou metendo gol. é. Temos aqui também resultado normal: Atlético de Madrid 3, Royal Union Saint-Gilloise, líder do campeonato belga, 1. É o Atlético de Madrid que está com campanha de 50% nessa Champions League, ganhou esse jogo. Eu lembro que perdeu o primeiro para o Liverpool, os outros dois eu confesso que não me recordo como foi a campanha, mas acho que dentro do padrão, jogando dentro de casa, o Atlético de Madrid costuma ser forte, nesse, principalmente numa primeira metade de temporada, né? Um time que cria aquela expectativa, não, agora vai jogar de um jeito diferente, o Simeone está sendo mais ofensivo, chega na segunda metade, é eliminado de todas as competições, não consegue brigar até o final com o Barcelona e Real Madrid no Campeonato Espanhol. Então, até o momento, segue tudo dentro da normalidade. Imagino que ele vai brigar ali por uma vaga direta, se continuar se tem uma sequência de vitórias, ele pode pensar até em sonhar em ficar entre os 8, mas nesse momento está distante, é só o 17º colocado, dentro ainda da vaga de classificação para preliminar, né? 16 avos, mas imagino que é ali. Se tudo correr normalmente, ele fica nessa zona sem risco. Se tudo der muito certo, ele pode até beliscar uma vaguinha entre os 8. Agora, se o trem embicar para baixo, corre risco até de ficar fora. Julian Álvares continua muito bem, fez mais um gol aí nessa partida. E só pesquisei aqui, a informação é que na terceira rodada, o Atlético de Madrid perdeu 4-0 para o Arsenal e na segunda ganhou de 5-1 do Frankfurt. Então, ganhando dos times piores e perdendo para os times que são melhores, seguindo aí a risca a escrita do Atlético de Madrid, só que com bastantes gols, ou a favor ou contra. Todo gol, todo jogo do Atlético de Madrid tem gol pra caramba. Exato. Liverpool 1, Real Madrid 0, retorno de Trent Alexander-Arnold para Enfield. Não foi muito feliz, né? Ele começou o jogo no banco de reservas e, assim, eu até entendo o jogo. Quando ele entrou, o jogo estava 1-0. Talvez o Xabi Alonso pensou em colocar ele para. Ele é um excelente jogador, ele tem uma qualidade no passe muito boa. Imagino que ele deve ter pensado. Ele pode lançar uma bola aqui para o Mbappé, para o Vinícius Júnior, que ele tem essa qualidade, que poucos jogadores no mundo têm a qualidade de passe do Arnold, principalmente ele jogando pelo lado do campo. Ele cruza muito bem, bate bem na bola, chute de média e longa distância ele também vai bem. Só que assim, ficou muita sensação de que o Xabi Alonso botou ele só para ser vaiado. E na prática foi isso que aconteceu. Ele entrou, ele tomou uma vaia que foi impressionante como o torcedor do Liverpool sentiu a saída do Arnold. Não teve grande participação no jogo também, ele entrou faltando 10 minutos para acabar a partida, não tinha nem como ele fazer muita coisa, e parece que ele sentiu também o jogo, né? E é normal que sinta, ele viveu a vida inteira no Liverpool, toda a carreira dele foi construída ali, é um lugar onde ele foi muito feliz, e agora ele sendo tratado quase como um inimigo do clube pelos torcedores. Tem até a imagem da transmissão que viralizou quando o Arnold entra, corta para um torcedor apontando para o escudo e beijando. Foi bem marcante assim na transmissão, eu achei. Então, ficou marcado pela volta do Arnold a Anfield, mas acho que o roteiro do jogo também me surpreendeu. Eu queria ver de você, porque o Liverpool foi bem melhor que o Real Madrid e eu não estava esperando isso. Um confronto de duas equipes que têm oscilado bastante, talvez até não cumprindo as expectativas que se tinham para as duas no começo da temporada. Eu acho que o Liverpool se encontrou melhor nessa partida. É, Ekitike fez um bom jogo, o Salah voltando também. Gol de McAllister, que não viveu um momento tão bom no começo da temporada, né? Tem reencontrado agora o bom futebol. Eu acho que o Real Madrid, as mesmas críticas que a gente sempre faz.
o Xabi Alonso tem muita dificuldade de fazer com que todos os jogadores vão bem do ataque. Eu vi pessoas falando sobre isso na internet, que o Ancelotti disse que no começo da carreira dele, quando ele estava no Parma, se eu não me engano, ele entendeu que assistindo a Juventus jogar e depois, eu não lembro, um jogador muito importante, eu não lembro se foi o Baggio, algum cara assim, saiu do time por causa dele, porque ele era um treinador no momento que acreditava mais no sistema do que nos jogadores. E aí ele disse que nesse momento ele entendeu que o futebol, no final das contas, é sobre os jogadores e você, como treinador, tem que adaptar seu sistema. Eu acho que isso é uma coisa que o Xabi Alonso tem tido dificuldade. Ele está tentando implementar o sistema dele e tentando encaixar os jogadores dentro dele. Então acaba que, sabe, um dia ele tenta adaptar um pouco mais, aí o Vinícius vai bem, mas o resto do time não consegue acompanhar. Aí depois ele coloca para o Mbappé e o Vinícius fica muito isolado na esquerda. Ou então o Bellingham não conecta muito bem no jogo. Eu acho que a dificuldade hoje do Real Madrid é essa, encontrar uma forma de jogar que todo mundo, tem muita gente boa ali, só que não conseguem todos jogar bem ao mesmo tempo. Que o sistema ou beneficia um ou beneficia outro. Eu acho que eles não encontraram uma forma de harmonizar o time inteiro para jogar de uma maneira que beneficie, que todo mundo consiga utilizar seus pontos fortes. No lado do Liverpool, é igual você falou, eu acho que o time foi melhor do que o esperado, mas não sei que os torcedores do Liverpool achariam, mas eu acho que vale o senhor Arno Slot bater um pouco, ir lá no banco de reserva adversário e chegar: "Ô Xabi Alonso, esse tal de Florian Wirtz aí, como é que usa ele? Você pode me dar umas dicas?" Porque, eu acho que o Slot não tá conseguindo também. Assim, eu achei que foi o melhor jogo do Wirtz pelo Liverpool foi contra o Real Madrid. Ele teve boa participação ali, jogando uma posição diferente também. O Slot voltou para o meio-campo da temporada passada com Gravenberch, McAllister e Szoboszlai. Os três fazendo uma partida muito boa, por sinal. Se eu tivesse que destacar um melhor em campo, seria ou o Szoboszlai ou o Bradley, que assim, contra o Real Madrid ele tem alguma coisa impressionante. Na temporada passada já tinha jogado muita bola, e nessa agora o Vinícius Júnior não conseguiu se criar. Lembro de pouquíssimas jogadas que ele levou a melhor contra o lateral do Liverpool. Mas voltando ao Wirtz, ele ali tendo um pouquinho mais de liberdade, caindo um pouquinho mais para o lado do campo, da esquerda, puxando um pouco para o meio, me pareceu que ele se sentiu mais à vontade ali para jogar, para se associar ali com o Ekitike, com o próprio Soboslai, que no meio estava parecendo ele um pouco travado, ali, um pouco preso. Então pode ser um indicativo de que o slot está tentando adaptar, está tentando encontrar um lugar para ele no time. E ele deu uma boa resposta contra um grande adversário. Não dá para falar que o Real Madrid, mesmo com problemas, não é um time que você vai jogar contra ele, você marca lá no calendário, você tem toda uma preparação. Então, considero que o Wirtz está se adaptando, está demorando mais do que o esperado, mas pelo preço que foi pago, é normal que todo mundo espere que ele já chegue e jogue no mesmo nível que estava no Leverkusen, mas é um jogador de 20 e poucos anos, indo para um outro país, para uma liga que é muito mais física, é muito mais intensa que a Bundesliga, é uma outra língua, uma outra cultura, mesmo que seja parecido, tem essas questões assim de diferentes, né? De que são que podem acabar impactando, né? Eu lembro um pouco, fazer um paralelo meio uma analogia assim, guardar as devidas proporções. O Cruzeiro, em 2015, contratou a Arrascaeta, ele chegou muito novo no Brasil e ele mostrava muitos lampejos desde quando ele chegou, mas ele foi se firmar em algum tempo depois. Aí também tem essa questão, pode ser um jogador muito novo, uma cultura diferente, num outro país, uma pressão maior, que assim, o Leverkusen ele fez boas temporadas, mas o Liverpool ele tem a pressão de ser o protagonista da Europa, com tudo que foi investido, com toda pelo que fez a temporada passada também, liderou a fase de Liga da Champions, ganhou a Premier League, então gera toda uma expectativa e ainda mais em cima dele, que foi a contratação mais cara da Premier League, foi ultrapassado pelo Isaac, contratado pelo próprio Liverpool também, mas acho que é questão de tempo até ele conseguir se encaixar, ele joga muita bola, então vamos dar tempo ao tempo e acho que o Slot está fazendo as movimentações necessárias.
Sobre o Real Madrid que você falou, só queria tocar num ponto que dá pra falar que eles tiveram 3 grandes testes nessa temporada. Contra o Atlético de Madrid, eles perderam de 5-2, então foi reprovado. Contra o Barcelona, que eles ganharam o jogo e jogaram melhor até que o Barcelona. E agora contra o Liverpool, que eles foram superados. E se não fosse o Courtois, era para ter sido mais, porque o Liverpool criou para fazer uns 2, 3 gols. E parecia que ia ser um roteiro com a da final da Champions, que o Real Madrid ganhou, Courtois fechando o gol, o time poderia achar uma bola no final. Não foi. O Liverpool conseguiu abrir o placar com o McAllister e saiu com a vitória. É porque na final da Champions tinha o Vinícius indo muito bem, né, não foi muito o caso nessa partida. Concordo sobre tudo que você falou, do Wirtz, baita jogador, acho que não existem dúvidas. Eh, Acho que ele fez o movimento certo aí para o Liverpool, fez o movimento certo ao esperar para ser negociado, né, porque ele surgiu algum tempo atrás no Leverkusen, mas ele ficou mais do que uma temporada, amadureceu como jogador, amadureceu fisicamente, teve mais experiência antes de dar esse próximo passo. Também acho que é questão de tempo. Além de tudo que você falou, o Liverpool também tá meio uma bagunça nessa temporada, né? Então, o time, mesmo os jogadores mais veteranos não estavam conseguindo se encontrar. O Salah fez um começo de temporada que talvez tenha sido o pior momento dele no Liverpool. Algumas lesões no meio de campo. A lateral direita, muitas vezes, o Szoboszlai tendo que ser improvisado, então entrava um meio de campo, um meio campista reserva. Então acaba que, sabe, é tudo ali ajudando que o Wirtz não fosse tão bem, e como ele era a contratação mais cara no momento que estava jogando, acabou que muita dessa pressão caiu sobre ele, né, porque teoricamente ele era o fato novo ali. O cara pagaram 120 milhões de euros, trocou ele no time só praticamente e foi de campeão inglês para um time que não jogava nada. Então eu acho que de uma forma mais rasa, a culpa toda é colocada nele, isso aumenta a pressão e faz com que essa adaptação demore um pouco mais do que eh, era esperado e do que os torcedores gostariam, mas também não, como já disse antes, não acho que é motivo para preocupação. Em algum momento o negócio vai andar lá em Liverpool. Quem sabe nesse jogo, né, já mostra que já está andando. Siga o relator e eles vão ter uma ótima chance de provar que as coisas estão melhorando. O próximo jogo é contra o City em Manchester. Não tem teste mais difícil que esse na Premier League, eu imagino. A não ser que você seja o Tottenham. É. Falando em Falando em Tottenham, Tottenham, 4-0, tranquilo, né? O Richarlison ainda perdeu o pênalti, se eu não me engano. foi. O curioso é que o Tottenham teve um jogador expulso, o jogo estava 2-0, mas ainda assim conseguiu fazer 2 gols. O Van de Ven marcou um golaço, e não é o primeiro gol desse tipo que ele marca, ele é conhecido por ser um zagueiro muito rápido, tem uma arrancada muito boa. Ainda quero ver Cruzeiro e Tottenham para ele marcar apostar uma corrida com o Fabrício Bruno, Perde. que se diz como o zagueiro mais rápido do futebol brasileiro. Não só o zagueiro, o jogador mais rápido do futebol brasileiro. Mas voltando à Champions League. Vitória tranquila do Tottenham e para o torcedor brasileiro fica marcado também que o Richarlison entrou, não foi titular, obviamente, e acabou perdendo um pênalti na partida, que poderia ser um gol para mudar a fase, tirar a nhaca, mas nem de pênalti o Pombo estava conseguindo balançar a rede. E eu acho que a tensão ficou ainda maior porque ele estava sendo criticado por ser convocado. E aí ele vai lá, começa uma partida importante no banco, entra e perde o pênalti. Então acho que fica ainda mais marcado por causa disso. Digo que Van de Ven não faria esse gol contra o Cruzeiro. O cara arrancar da própria área e sair driblando todo mundo, um zagueiro, é sacanagem. Se eu sou um defensor do Copenhague, eu peço para sair naquele momento. E Olympiacos 1, PSV 1, não assisti esse jogo. Não vi nada, para ser bem sincero. Eu também não, mas só para passar a informação aqui, o PSV é o 18º colocado, com 5 pontos. E o Olympiacos é o 31º colocado, com 2 pontos. Ainda não venceu na fase de liga. Muito provavelmente vai ficar pelo caminho, enquanto o PSV sonha. Dá para falar assim. Eles pensam em avançar de fase. O PSV, time tradicional, é sempre legal ver as equipes holandesas chegarem longe. Geralmente jogam um futebol bonito de se assistir.
Juventus 1, Sporting 1. Gol de Vlahovic pela Juventus e Araújo pelo Sporting. Outra partida que eu também não assisti. É, o Juventus que trocou de treinador, né, no meio da temporada, chamou Spalletti, foi o treinador que a Juventus contratou, se eu não me O engano. próprio. Ele que tem uma tatuagem do Napoli, que foi campeão italiano pela equipe, então é no braço aqui, no antebraço. Nos jogos agora vai ter que vestir um casaco, pelo menos, para não irritar um pouco o torcedor da Juve, mas tem tempo que a Juventus a gente não olha para ela como uma grande equipe que pode chegar longe na Champions. Acho que desde da penúltima temporada ali do Cristiano Ronaldo que a Juventus está numa fase bem mais ou menos e não consegue sair. Me parece que é o seguinte, os outros times italianos, eles tiveram esse momento de baixa e a Juventus surfou sozinha. E agora parece que ela está entrando nesse momento e a Inter, o próprio Napoli, eles estão conseguindo chegar longe, estão conseguindo ser esses times italianos que podem dar um brilho aqui, outro ali na Europa, no próprio futebol italiano, enquanto um dos principais times do país, né? Há quem diga que a Juventus é o principal, maior campeão italiano, vive um momento bem complicado. A sorte da Juventus é que a resposta já está vestindo a camisa deles. Kenan Yildiz é a verdade, moleque bom de bola. E Mas agora, será que fica? o ah, pelo menos dinheiro tem, né, teoricamente, a não ser que, É, sei lá, o Real Madrid chega batendo na porta. Eu ia falar que o Real Madrid já tem muita gente para posição, mas acúmulo de talento nunca foi problema em Madrid. É, exatamente. doutor Florentino Pérez gosta um pouco. Bom de bola, camisa 10 da Juventus. Turco Kenan Yildiz. Muito bom. Agora um resultado, você diria surpreendente? PSG 1, Bayern de Munique 2. Eu não diria que é surpreendente. Inclusive, estou com a camisa do Bayern por conta da vitória. Porque o time ganhou todos os jogos na temporada. Então você fala, o Bayern ganhou mais uma. Não vai surpreender. Porque eles fizeram isso em todos os outros jogos. O Luiz Dias que estava afim, né? 2 gols e uma expulsão, tudo no primeiro tempo. O Luiz Dias foi aquele meme. Chegue, faça 2 gols e vá embora. Foi isso que ele fez. Sabia? Uma vez o Romário pediu para ir no carnaval. História, uma das maiores fake news da história do futebol. Gosto muito dessa história. O detalhe dessa partida é que, em questão de volume de jogo, o PSG teve muito mais, né? 25 chutes, 10 no gol, 65% de posse de bola, 654 passes, enquanto o Bayern de Munique teve 9 finalizações, só 4 chutes no gol, 35% de posse de bola e 193 passes trocados. Harry Kane não fez gol, talvez seja a grande notícia dessa partida. Assim, as duas equipes com o time titular, é aquele negócio, né? O Bayern de Munique é muito casca grossa, cara. É muito difícil ganhar do Bayern de Munique. A não ser que você seja o Real Madrid, né? Mas se eles se enfrentarem nessa Champions, eu entro nesse assunto. Sim, sobre o volume de jogo do PSG, eu acho natural o time perder em casa por 2-0 com um jogador a mais. É natural que, ainda mais sendo o time do Luiz Henrique, que é um treinador ofensivo, que eles tentem tomar conta, tentem pressionar o adversário para conseguir no mínimo um empate. Até conseguiu diminuir, mas a vitória ficou com o Bayern de Munique. O destaque mesmo da partida foi o Luiz Dias, e é impressionante o quanto que ele batalha em campo, como que ele é intenso, que ele gosta de participar do jogo. Ele, eu acho que a finalização dele é até subestimada, ele não é considerado um grande finalizador, mas ele chuta muito bem quando ele está frente a frente com o goleiro. Ele sabe o que fazer ali na hora. O lance da expulsão também achei justa, ele pegou forte ali o Hakimi, que vai desfalcar o PSG e vira um problema porque não tem reserva, né? O cara é extremamente importante para esse time, para o esquema do PSG. É lateral direito que joga de meia, joga de ponta, joga de atacante, joga de tudo nesse esquema do Luiz Henrique. Há quem diga que talvez é o jogador mais importante desse time, inclusive. E realmente no banco não tem ninguém à altura.
Mas o PSG também, de vez em quando, tira uns meninos de 17 anos da base que ninguém nunca ouviu falar, os caras entram e vão bem. Então, Luiz Dias teve um dia bom, é um dos jogadores mais 8 ou 80 do futebol mundial. Toda vez que ele entra em campo, como se jogasse uma moeda para cima, ou ele vai destruir a partida, ou ele vai parecer que não estava em campo. Dessa vez, ele precisou de 45 minutos para acabar com o atual campeão francês. Só mais um adendo sobre essa partida, Marquinhos falhou feio no segundo gol do Bayern de Munique. Tava com a bola dominada, o Luiz Dias foi mais rápido, roubou e fez o 2-0. Então o zagueiro da seleção brasileira foi mal nesse jogo. O gol do PSG foi feito por João Neves, que, se eu não me engano, começou no banco essa partida, né? Começou e entrou no Isso. lugar do Fabian Ruiz depois. Tivemos Bodo Glimt e Mônaco, o time que tem um monte de jogador que você já ouviu falar e não sabia que estava no Mônaco, mas que nenhum deles jogou, né? Ansu Fati, que quase uma boa temporada não estava disponível, o Pogba também ainda não estreou, mas ganhou 1-0. Temporada legal do Mônaco, time, se você gostava de futebol há, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás, você vai gostar para olhar e ver os caras, ó, aquele cara que tá ali, ó, já vi ele jogar antes. É o time nostálgico, né? Sou fã de Paul Lamil Pogba. Vou falar mais uma vez, eu tenho que falar todos os vídeos que a gente fala dele, enquanto o Matheus é um hater, eu sou fã, torço para que ele volte logo. Pafos 1, Villarreal 0. Pafos, que é o time do Davi Luiz, também não assisti essa partida. Também não, o time do Chipre conseguindo a vitória. Será que vai fazer uma campanha tão boa quanto o Apoel fez há alguns anos atrás? A Champions League, se não me engano, ele chegou nas quartas, né? Foi eliminado para o Real Madrid. Mas, brincadeiras à parte, ele nesse momento está em vaga de classificação à fase preliminar, né, os 16 avos, mas uma derrota decepcionante para o Villarreal, que é um time que, quando está na Champions, a gente espera que vá conseguir pelo menos chegar no mata-mata ali, ainda mais agora com esse formato da Champions League, com mais times conseguindo possibilidades. Não ganhou nenhum jogo até agora, perdeu 3 e tá ficando complicado. Espera-se que pelo menos do Pafos eles vão ganhar, né? Exato. Pafos, que é uma cidade lindíssima. Eu lembro quando o Davi Luiz foi para lá, mostraram fotos. Uma ilha, assim, água azulzinha, cheio de jogador brasileiro também no Pafos. Vamos ver aí. Quem sabe fazer uma campanha surpreendente. Karabakh 2, Chelsea 2. Gol de Estevão, que foi titular nessa partida, né? Mas não ganhar do Karabakh não é uma boa notícia. Gol do Estevão e gol do Garnacho, que eu só quero destacar aqui, que eu vi um vídeo algumas semanas para trás de um torcedor do Chelsea indignado com a contratação, listando 100 pontas melhores que o Garnacho. Mas eu acho que na metade ali ele deu uma exagerada, tá? Porque tem uns nomes que são realmente muito bizarros. Estão jogadores do futebol brasileiro que assim, são reservas falando que são melhores que o Garnacho, então achei curioso, achei engraçado esse vídeo. Mas é um jogo que a gente espera ver o Chelsea ganhando, por tudo que foi investido, toda a grana, time que ganhou o Mundial, entrou na temporada com uma expectativa. Achei um empate decepcionante. Bom para o Estevão, que ele vai ganhando minutos, vai conseguindo mostrar o valor dele, ele que não é um titular absoluto, ainda busca espaço no elenco do Chelsea. Uma partida que pode ser importante para dizer: o time não foi bem, mas eu deixei o meu, eu fiz a minha parte. O Chelsea que jogou com o time reserva, né? Então, assim, Champions League você tem que jogar com seu time titular. Eu acho que aí é merecido, sabe? Você entrar na Champions, independente de quem seja o adversário, com seu time reserva, principalmente nesse formato onde a vitória pode te levar para uma oitavas ou para uma 16 avos, eu acho que assim, você não pode brincar com Champions League, que é o campeonato que o Chelsea quer conquistar, é o título mais importante da temporada. Você não pode dar sopa ao azar, e foi o que eles fizeram nesse jogo, entrando com o time praticamente todo reserva, pelo que eu estou vendo aqui. E sobre o Garnacho, não sou fã. Acho sim que, não sei 100, mas 80 pontas melhores deve dar para fazer uma lista.
É rápido, ele é famoso porque ele é argentino e era fã do Cristiano Ronaldo no Manchester United. E ele tem uma marra, E assim, fez um que golaço. Ele tem um não é golaço na propor carreira. não é proporcional ao futebol dele a marra que ele tem. E só para ilustrar o que você falou da diferença que fez o Chelsea ter entrado com um time alternativo e não ter conseguido a vitória, ele está em 12º com 7 pontos. Se tivesse ganhado o jogo, supor que ganhou por um gol de diferença, ele iria para a 9ª colocação, estaria ali na porta de conseguir uma vaga direta para as oitavas de final. Então, assim, um empate fez o Chelsea ficar atrás de 3 times na classificação. Merecido. Tem que levar a sério os jogos. City 4, Borussia Dortmund 1. Um jogo extremamente Borussia Dortmund, né? Ou é goleado, ou vai golear, ou vai ter alguma virada incrível. O time que não joga jogo chato, dessa vez tomaram 4. Um jogo extremamente Manchester City também. O City é um time muito constante, né? Exceção feita da temporada passada, ele é muito seguro, muito. É um relógio suíço, uma engrenagem que funciona quase que na perfeição total. Destaque também para o Phil Foden, com 2 gols. Erling Haaland, obviamente, deixou o dele. Assim, o Haaland marca gol todo jogo. No jogo que é da lei do ex, é óbvio que ele vai fazer gol. Não tinha a menor dúvida de que ele marcaria. Para os apostadores, não recomendando aqui que você aposte, mas só citando, era basicamente uma free win ali para essas pessoas. Então, o Manchester City segue, vai agora encarar o Liverpool pelo campeonato inglês, um jogo bem mais difícil que esse contra o Borussia, promete ser. E tá ali entre os 4 primeiros, né? Não é o primeiro dos que não estão 100%, atrás de Bayern, Arsenal e Inter de Milão. O Manchester City é um time que embala muito fácil, né? Todo gol do Manchester City parece que vem acompanhado de outros 2 logo em sequência. É o time que, quando começa a fazer gol, não para mais. Goleia muito fácil, tem uma facilidade muito grande de trocar passes e encontrar boas jogadas. Eu acho que essa comparação que você fez aí do relógio suíço é muito boa. Me lembra muito o Bayern de Munique, né? Que também teve o Pep Guardiola lá. Eu ia falar recentemente, mas já deve ter quase uns 10 anos. Né? Tá ficando É, velho. ele tá no City há quase uns 10, né? É. Inclusive, o Bayern encontrou o Company sendo rebaixado na Premier League e trouxe os caras estão 100%, né? Não faz o menor sentido isso daí. O cara tá sendo rebaixado com Burnley. Foi pro Bayern de Munique ficar 100%. Enfim, City é muito forte. A grande novidade desse jogo talvez seja que algum jogador fez mais gol que o Haaland no jogo do City. Estatísticos, pesquisem qual foi a última vez que isso aconteceu. Eu tenho a impressão que ele tem 80% dos gols do Manchester City é o Haaland que faz. Exato. Newcastle 2, Athletic Bilbao 0, com um gol de brasileiro também, Joelinton. Será que ele sentiu a não convocação e está querendo trabalhar mais duro para voltar à seleção brasileira? Newcastle que vem fazendo uma bela campanha na Champions League, né? Tá em 6º colocado, ganhou 3 dos 4 jogos que disputou, perdeu só para o Barcelona, que naquele momento o Barcelona vivia ainda com a imagem da temporada passada, talvez. Isso pode ter modificado um pouco ao decorrer dos jogos. Tá ali um pouco instável o time catalão, mas chegaremos nele. Estamos falando aqui do Newcastle, que vem fazendo uma excelente campanha. Ganha mais um jogo dentro de casa, um adversário que busca sonhar com uma vaga nos playoffs, o Atlético Bilbao, e o Newcastle, se manter essa toada, pode sonhar até com algo mais, pegar uma vaga entre os 8. Não criou tantas oportunidades ofensivamente, mas o Newcastle é um time muito constante, né? O Newcastle geralmente ganha os jogos que tem que ganhar, de adversários que são mais fracos. É muito raro a gente ver o Newcastle ter uma partida horrorosa, né? Uma partida desastrosa. É um time muito constante. Ainda tem dificuldades, eu sinto, contra adversários de mais alto nível. Na Inglaterra, de vez em quando, ainda ganha, mas sofre bastante. E na Europa, você falou, perdeu para o Barcelona. É um time não joga um futebol mais bonito do mundo, mas é legal também de acompanhar, muito intenso, muito rápido o time do Newcastle. Ajax 0 e Galatasaray do artilheiro Victor Osimhen
marcou 3 só nesse jogo. 3. Osimhen que é muito bom para estar no Galatasaray, essa é a grande verdade. Depois do Napoli, ele tinha que ter ido para algum gigante europeu, não quis sair do Napoli, depois brigou ali com o treinador, com a diretoria, foi emprestado para o Galatasaray, que não tinha nada a ver com isso. Acho que o Galatasaray depois foi lá e comprou. E a verdade é que ele tem futebol para estar entre os melhores atacantes do mundo, joga muita bola. Concordo com você com relação ao Osimhen, ele é um atacante muito bom. A primeira que o Napoli ganhou o italiano depois de muito tempo, ele junto com o Kvaratskhelia foram os principais jogadores. E acho que ele um degrau acima até do atacante hoje no PSG, ele jogou muita bola aquela temporada, assim, um absurdo que ele fez. Galatasaray que também, assim como o Newcastle, ganhou 3 dos 4 jogos, está na 9ª colocação. A gente vê o equilíbrio. Eles têm o mesmo número de pontos, um está em sexto, outro está em nono. Toda essa diferença aí no saldo de gols. Se não me engano, o Galatasaray perdeu o primeiro jogo feio para o Frankfurt, então isso pesa um pouco no saldo, mas ainda está ali na briga, nesse momento sonhando com uma vaga direta para as oitavas de final. Com relação ao Ajax, perdeu os 4 jogos, é o lanterna da competição, então parece que nos próximos jogos, mais 4 que eles ainda vão fazer, não tem muita coisa a disputar. Teria que ganhar todos para ter alguma chance de conseguir quem sabe sonhar com uma vaga, mas complicou para o time holandês. Será que eles buscam o professor Ten Hag? Livre no mercado, hein? Será? Aquela coisa, você querer voltar onde você já foi muito feliz, pensando, você pode ser Vai feliz de voltar com a novo, sua ex? mas você também pode estragar aquilo que você viveu. Aquele Ajax que eu acho que se a gente for pegar do treinador ao atacante, tem mais jogadores que não deram certo do que deram, né? Alguma coisa especial aquele time tinha que depois não conseguiu replicar. eh, Nem o time, nem os jogadores. O Galatasaray que eu falei, né, que o não, pode falar que você ia falar aí do Eu Ajax. só ia perguntar, será que o fato deles terem perdido do jeito que perderam, assim, que estava tudo dando muito certo para aquele Ajax, tipo, eliminou o Real Madrid no Bernabéu, eliminou a Juventus em Turim, foi pegar a semifinal, era um Tottenham, tipo, todo mundo o Ajax é um time meio estranho tá aqui, mas o Tottenham também dá para eles ganharem. Eles Era o ganham na Tottenham, Inglaterra, ponto. é, eles ganham na Inglaterra, eles abrem 2-0 na Holanda, só que eles tomam a virada. Eu não sei como isso bateu no psicológico desses caras, que era assim, até o momento, eles achavam que eles podiam tudo, que eles eram invencíveis, porque eles estavam ganhando de todos. Tomar E uma não foi virada qualquer daquele jeito, virada, né. foi de um jeito bem absurdo. O Lucas fazendo 3 gols de perna esquerda, e o Ajax metendo bola na trave quando o jogo estava empatado, ele indo para cima. E eram jogadores muito jovens, né? Tipo, o De Ligt era muito novo, o De Jong era muito novo, o Van de Beek. Então, eu não sei até que ponto o psicológico deles ali era afetado, mas eu acho que poderia ser uma desculpa ali para as primeiras 2 temporadas ali no máximo. Passou disso, acho que é que os astros se alinharam e eles, um coletivo, fizeram um grande time. É. Será que o Onaná foi daquele time quem teve o maior pico? Porque ele foi o melhor goleiro da Europa pela Inter de Milão, né. É que depois no United ele virou piada. Mas tem o Tadic De depois Jong também também. no Barcelona, que ele teve um Nunca momento foi ruim, mas pá, nessa última temporada ele jogou muito bem. sim, mas ele não é o melhor meio-campista do Barcelona, nunca foi. Foi Sim, contratado para ser e nunca foi. Hoje é o Pedri, sabe. concordo. Então, ó, Tadic depois também, Ziyech no Chelsea, Van de Beek sumiu. De De Ligt Ligt pelo nunca foi o menos zagueiro que hã, imaginou. Ele nunca foi o rodou em melhor grandes zagueiro times, do mundo. mas nunca o que se esperava dele. Que esperava-se que ele fosse ser o melhor do mundo. E ele nunca foi. A melhor David, temporada dele ainda é aquela pelo Ajax. David Neres também. Sim, então é um time que desde aquele momento tá meio esquisito. E o Galatasaray que eu ia falar que tem bons jogadores aqui. É outro time que também você olha e você reconhece vários jogadores de outros momentos, sabe. Gabriel Sara, ex São Paulo, que estava muito bem na segunda divisão da Inglaterra. Leroy Sané, Lucas Torreira, ex-Arsenal. Davinson Sanches, ex-Tottenham. Então tem bons nomes, tem nomes interessantes aqui no Galatasaray.
Acho que é um Mauro time também. Icardi no banco de reservas também, que já mandou mensagem para o Flow, falando que o Vitão era uma referência para ele, principalmente na parte amorosa da vida. Essa foi Nesse uma momento, ele superchat está mais engraçada. namorando com Vandanara ou não? Não, acho que já separaram. Eu confesso que Mas também o não é relacionamento garantia Icardi eu nenhuma. nunca tenho certeza. É, a minha informação aqui não deveria valer muita coisa, porque não acompanho. Outro que também era para ser um baita do jogador. Na Inter de Milão ele jogava muita bola. O que o Lautaro Martinez é hoje, o Icardi já foi um dia e depois ele simplesmente ele sumiu. Jovem, com um monte de polêmica, ele simplesmente nunca mais conseguiu voltar a ser o que ele era. Aí fica a pergunta: será que a Vandanara valeu a pena? Eu acho que Icardi e Maxi Lopes concordam com a resposta não. Então vamos. Clube Bruges 3, Barcelona 3. Esse eu acho que era inesperado. Se o outro, se o Bayern e PSG não era, esse é. Ah, com certeza. Mesmo o Barcelona desfalcado, tá sofrendo com lesões essa temporada, o time que foi a campo era suficientemente bom para ganhar do Clube Bruges. E aqui uma informação de que o time do Hans Flick na temporada passada ele ficou muito marcado pela linha de impedimentos, que era uma característica desse time. E assim, eu creio que dá para falar que isso é uma coisa treinada, que é preparado, mas também você conta ali com um pouquinho de sorte. Do cara tá um pezinho na frente, se ele partir 1 milímetro depois, ele estaria em posição legal. Isso não tem como você preparar, assim. O momento que o adversário vai dar a esticada, vai dar o pique. E eu acho que os adversários eles estão se adaptando a essa característica do Barcelona de ter essa linha de impedimento muito alta. Porque o Clube Bruges, ele foi ter o primeiro impedimento no jogo, sabe quando, Bruno? Quando, Matheus? Aos 35 minutos do segundo tempo. Quando o jogo já estava 3-3. Então, teve lances que o Bruges poderia ter feito gols, né? O Bruges estava na frente no jogo, por mais de uma vez ficou na frente do placar. E tem polêmica porque fez o gol da vitória, só que o juiz anulou numa falta no Chesney, que eu entendo a marcação, mas se ele deixa o jogo seguir, eu também entenderia, porque foi, tipo, ali um desvio leve, que para quem não viu o lance, o Chesney estava com a bola, ele ameaçou que ia dar um chutão, ele deu um cortinho no atacante, só que o atacante ele conseguiu pegar a bola, ele pegou o pé do Chesney também, quando ele estava passando. E aí ele caiu, a bola sobrou para ele, ele fez o gol. O juiz validou e o VAR mandou anular o que seria o 4-3 do Clube Bruges. Então, ficou aí o questionamento do time com relação à arbitragem, mas mesmo assim, o Barcelona deveria ter ganhado esse jogo e quase perdeu. Eu tinha um treinador quando eu era mais jovem, Matheus, que ele falava que time que ganha vira vidraça. E todo mundo pega uma pedra que quer te quebrar. Então, assim, quando você ganha muito, faz muito barulho, igual foi o caso do Barcelona na temporada passada, as pessoas vão te estudar, sabe? Vão ter uma atenção a mais, vão marcar o seu jogo no calendário e falar: contra esse cara aqui a gente tem que estar preparado. Então todo mundo vai jogar contra o Barcelona. Sim, o time joga de uma forma muito parecida com a que era ano passado, para não dizer que é a mesma forma. Então os times têm muito material para pesquisar, têm muita vontade, né, de saber como jogar contra o Barcelona. Então acaba que eles vão preparados, já sabem o que vão enfrentar. E os times profissionais, apesar de ter um nível muito grande que separa eles, não são profissionais à toa. Você tem gente competente ali que vai conseguir desenvolver planos e formas de jogar contra essas equipes. Cabe, né, aos times como o Barcelona conseguir encontrar formas de não permitir que isso aconteça, ou conseguir jogar de uma outra maneira para que, né, você possa encaixar o seu jogo de uma forma diferente. Mas com certeza para essa temporada as equipes já vão sabendo essa questão da linha de impedimento, como também sabiam na temporada passada, mas agora tiveram mais tempo para estudar, mais tempo para treinar. Isso vai acontecer com maior frequência. O Barcelona que só É, ganhou com um gol contra, né? uhum, pode falar. E teve 77% de posse de bola, sabe? E assim,
chutou uma vez, acertou o gol uma vez mais do que o Clube Bruges. Então também tá faltando um pouco mais ali do ataque, apesar dos 3 gols. Pegando um pouco naquilo que você falou no início, né? A temporada passada, até a semifinal contra a Inter de Milão, era uma temporada que estava dando tudo muito certo para o Barcelona. Aquela questão, que nem eu falei, da linha do impedimento, que estava todo mundo ficando um passinho à frente, aí a jogada já parava. A gente falou do De Jong, a temporada 24-25 dele talvez foi a primeira em que ele realmente jogou aquilo que o Barcelona pensou quando contratou ele, ou chegou perto do nível que o Barcelona, que fez pagar o dinheiro que pagou quando ele estava no Ajax. O Pedri, que é um jogador que nas temporadas anteriores sofria com lesão, ficou saudável a temporada inteira. O Rafinha fez a melhor temporada da carreira. Lewandowski, que era um centroavante veterano, ele conseguiu jogar muitos jogos, conseguiu ali ser importante com gols. O Ferran era um talismã que toda vez que entrava metia gol, era importante. O Yamal tendo um desenvolvimento muito bom. Então, assim, nessa temporada parece que já está tendo uma regressão à média. O Pedri já sofreu com lesões, o Rafinha já ficou machucado, o Yamal também sofreu com lesões, está dando uma oscilada, apesar de ser muito bom ainda. É normal que, por ser muito jovem, ele tenha momentos de oscilação. Lewandowski não está conseguindo jogar. O Ferran parece que continua sendo importante, mas não está no mesmo nível da temporada passada. A linha de impedimento, os jogadores agora estão ficando um passinho atrás em vez de ficar um passinho na frente. Então, tem todo esse contexto também, né? A temporada passada foi uma temporada em que tudo encaixou e nessa as coisas estão desalinhadas. Cabe ao Hansi Flick, que já se mostrou ser um grande treinador, corrigir e acertar o Barcelona. E eu acho que ele é plenamente capaz de fazer isso. Faço de todas as tuas palavras as minhas. Próxima partida temos Benfica de José Mourinho 0, Leverkusen 1. Também não assisti esse jogo. Também não, só destacar que o Benfica está ali abraçado com o Ajax, os dois times que não pontuaram ainda na Champions League. Trabalho de José Mourinho decepcionante até o momento no Benfica, né? O Mourinho ele tá rodando times para ele. Foi treinar o Tottenham, depois passou um tempo acho que foi direto para Roma, passou no Fenerbahçe, agora resolveu voltar para Portugal. Mas já tem algum tempo que ele não faz um grande trabalho, né? Tem Na ali, dá Roma para ele falar que na ganhou a Roma Conference, ele né? ganhou a Conference, chegou na final da Europa League, mas não dá pra falar, assim, a Roma anos antes tinha chegado em semifinal de Champions League, né? Que eu acho que é muito mais difícil você chegar na semi da Champions do que você ser campeão da Conference ou chegar na final da Europa League. Então não é como se ele tivesse feito algo que a Roma, sei lá, há 40 anos não fazia, que era ser destaque em alguma competição europeia. Fenerbahçe não conseguiu levar o time à Champions, do Benfica não lidera o campeonato português, na Champions League perdeu todos os jogos até agora. Complicada a vida do Mourinho. Tá Eu em lamento, último no porque ele foi. português, né? É, Que é o eu terceiro lamento lugar. porque é um dos grandes treinadores que eu lembro de ter visto, né? Os times do Mourinho no auge, né? Eu vi pouco daquela Inter, mas já vendo lances depois, assim, do que ela fazia, até ela conseguindo anular o Barcelona do Guardiola no Camp Nou com um jogador a menos. Não é para qualquer um. Ele ganhou uma La Liga com o Real Madrid com 100 pontos, Premier Leagues com o Chelsea. Então, assim, foi um grande treinador, mas parece que já está numa descendente na carreira, né? Sou fã de Mou, do treinador e do personagem, e concordo. Acho que Também. já tá. Eu podia ou dar uma parada, descansar um pouco, sabe? Eu acho que não é como se ele estivesse precisando desses trabalhos. Acho que ele quis voltar para Portugal, porque tinha muito tempo que ele não treinava em Portugal, né? O Benfica. Não tá, até agora não funcionou, mas também esse entende da bola, pode dar uma virada a qualquer momento. Provavelmente não vai ser na Champions, mas no Campeonato Português eu brinquei falando que está em último, né? Em terceiro colocado. Mas também são 10 jogos, 7 vitórias, enquanto o Sporting está em segundo, tem 8 e o Porto tem 9. Então ainda é plenamente possível brigar por título. Gostaria de ver o Mourinho treinando alguma seleção, caso ele Ou não o time fique no brasileiro. Benfica naquele Gostaria consistente. de ver Isso. Mourinho dando uma entrevista coletiva no futebol brasileiro, seja a seleção brasileira ou clubes.
Isso. Acho que o Brasil pegou o Jardim, né? O Leonardo Jardim, que era também um grande treinador português. O próximo degrau é chegar no Mourinho. Mourinho Já no pegou, Grêmio. já pegou ali Te os de pega. terceira prateleira. O Leonardo Jardim, acho que é na segunda ali dos treinadores de nível português. O Mourinho é primeiríssimo. É o que falta pro futebol brasileiro. Mourinho no Quando o Grêmio, Abel acho que sair, Mourinho no casa Palmeiras. muito, tá? Mourinho no Grêmio Pô, no casa, Grêmio eu acho que casa é o legal. casamento perfeito. Presidente do Grêmio que falou que vai trazer jogador, ter uma carreira mais consolidada que Luiz Soares, maior atacante da última década. Quem vai ser, eu não faço ideia. Vão ressuscitar o Pelé. Mas, tá aí. Afirmações dele. Um atacante com a carreira mais consolidada que Luiz Soares. O mais legal é que eu, de vez em quando aparece pra mim Reels tipo um donos da bola lá do Rio Grande do Sul, e os caras debatendo quem que seria esse cara, os nomes que eles estavam cogitando, Cristiano Ronaldo ou Messi. Tem que ser. Para manter a afirmação, tem que ser. Sabe, vai trazer Benzema. Benzema tem bola de ouro, mas nunca jogou mais que o Soares, sabe? Não tem uma carreira mais consolidada. Eu acho que é um nome mais possível desses. Mas sei lá. Modric acabou de fechar com o Milan, mas vai que ele conseguiu É, convencer. o Soares também jogou mais bola que o Modric. Apesar de também ter uma bola de ouro, né? Lewandowski. O Lewandowski contrato dele aí, não tá. sei qual que tá o contrato dele no Barça. Eu acho que acaba, se não são nessa na próxima É. Também gosto mais do Soares, mas pelo menos dá para ter uma também. conversa, né? Cara, o Soares é o melhor centroavante que eu vi. Isso porque eu não vi o Ronaldo Fenômeno. Eu vi ele gordo, né? E Ronaldo vi. gordo E não também. conta. Acho que de quando eu era nascido, os que dariam para comparar eram o Romário, que já pega, tipo, quarentão jogando aqui no Brasil. Também O, quase não Ro- vi. o Ronaldo, que peguei, sei lá, mais na época que ele tava no Corinthians, já reta final de carreira. E o Henry também. Acho que são esses três que talvez, da época que eu tô vivo, que dá pra falar que jogaram o Marcos Soares. Mas eu não E vi eu não nenhum vi dos nenhum três, dos assim, três. muito bem. Então por isso eu falo, o Soares é o melhor centroavante que eu vi. Dependendo do que acontecer daqui para frente, dá para colocar Harry Kane na conversa. Aí tem que ganhar título, né? O homem não ganha nada. Um campeonato alemão e uma Copa da Alemanha também, né? Eu acho. Mas por esse time aqui é obrigação, né? Chama mais atenção ele ter perdido na Não dá. primeira temporada do que ter ganhado. Perder um título alemão pelo Bayern equivale a ganhar 3. Ele tem que ganhar 3 para compensar esse um que ele perdeu. Voltando para futebol. Inter de Milão 2, Kairat 1. Também dentro do esperado, né? Kairat líder do campeonato do Cazaquistão. Acho que 2-1 mais do que assim, esperado. Gol brasileiro de novo, Carlos Augusto e Lautaro Martinez fizeram os gols. Pois é, e a Inter que criou uma certa dúvida com a saída do Inzaghi, que era um treinador muito identificado ali, chegou a 2 finais de Champions, o que seria do time e tal, como que iria reagir. A verdade é que até agora tá indo muito bem, 100% na Champions League, vice-líder do campeonato italiano, 1 ponto atrás do Napoli, tá seguindo o padrão Inzaghi, né? Dá pra falar isso. Com certeza. É um time sempre muito sólido, né? A Inter de Milão. Tem a forma que eles gostam de jogar, joga sempre bem, dentro do esquema. Dificilmente perde pontos bobos. E por último, tivemos Olympique de Marseille, que faz uma grande temporada, vice-líder do campeonato francês, o que é equivalente a líder do campeonato francês, porque está atrás do PSG, e com o PSG ninguém na França consegue competir. 0, Atalanta 1. Então, esse resultado também é um pouco surpreendente, eu diria. Olympique de Marseille de Pierre-Emerick Aubameyang. Pois é, o Olympique de Marseille que tá bem no francesão, mas na Champions, nesse momento, está fora dos 24 que avançam ao mata-mata. Então, já tem essa gordura, entre aspas, do campeonato francês. Seria talvez interessante nas próximas 2 rodadas de Champions eles darem uma focada para já entrarem ali nessa zona de classificação, ter um pouquinho mais de estabilidade para não
pular fora de vez da competição europeia. E normalmente a gente fala, por último, mas não menos importante, mas eu confesso que esse aí é um pouquinho menos importante, sim. Dois times que o Olympique de Marseille faz uma boa campanha no Campeonato Nacional, a Atalanta está um nível abaixo, está ali na primeira metade da tabela no italiano, mas está na 16ª posição. Se acabasse hoje, estaria na próxima fase da Champions. E acho que essa é a briga dos dois. Ali conseguir um playoffzinho, quem sabe chegar nas É, oitavas. Não muito mais que isso. tá pago, né? Acho que também não tem. Talvez o Olympique de Marseille, com uma ou outro cruzamento favorável, consegue um pouco mais longe, mas também não vejo fazendo muito barulho, não. É isso aí. Chegamos ao fim, né? Quase uma hora aqui já de vídeo. O pessoal já deve estar cansado de ouvir a gente falar. Quem chegou até aqui no final? Hã? Pode falar. Se eu tô cansado de ouvir a gente falar, imagina a galera que tá assistindo. Eu tô cansado de falar, imagina quem tá escutando. Então, ó, se a pessoa já assistiu 56 minutos de vídeo para estar ouvindo aqui, tem que ter dado like, né? Não é possível que você assistiu Exato. 56 minutos de um vídeo e você não gostou. Você é maluco. E se você é maluco, deixa o like. É isso. Se você assistiu um vídeo e você não Exatamente. gosta de 56 minutos, deixa o like para mostrar que você é doido. E se inscreve no canal também, que aí você vai continuar sendo abastecido com loucuras que a gente fala aqui sobre o futebol. Que os doidos se gostam, assim, eles se conhecem. Compartilhe o Indica vídeo esse com vídeo para um outros, maluco na rua, para um né? outro maluco Encontra um da doido bola na também. rua e passa esse Exato, vídeo para ele. exatamente. Comenta aqui embaixo algumas loucuras sobre futebol também. O que você achou dessa rodada? Se o Virtus no Liverpool vai engrenar, se o Bayern vai continuar essa máquina de vencer ao longo de toda a temporada, ou se na segunda metade vai dar uma caída. Sobre o Barcelona, se é fase, se o time está tendo uma regressão à média. Sobre os outros jogos aqui também, se o Manchester City vai continuar sendo essa constante, se o Arsenal vai continuar superando todos esses desfalques. Enfim, a gente falou de N temas aqui, você pode comentar sobre todos eles. É isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou!